Olá, boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim, sim, professor. Opa, Sim, e aí, professor. tudo bem? Como é que estão aí? Friozinho, hein? Ninguém esperava um friozinho desse. Aqui pra cá não tá tão frio não, hein, professor? Tô bem de boa hoje ainda. Janela aberta. Aqui pra cá, onde, né? Ah, então, professor, extremo leste, Guaianazes. Até parece, né, meu amigo? Eu sou um pouco friorento, mas assim, tá um ventinho meio gelado. Tem uma frente fria chegando. A Logo, maioria logo. da galera Logo aqui no em frio casa é pra tudo folgar. calorento, tá todo mundo de short. Só eu aqui, o velhinho de agasalho. Afinal de contas, né? Ó o Corona aí, sai fora, Corona, não vai nem chegar perto de mim. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal da manhã achou que não ia ter aula, porque pensou que era feriado. Vocês também estavam pensando isso? Não, o Samuel avisou a gente que hoje teria aula. Mas hoje? Não, né, ele avisou na terça-feira. Ah, sim, ele ficou muito bravo de manhã. Ô, sacanagem daquela turma, eles estão sabendo. De manhã a preguiça mata, né? Normal. Bom, Ah, mais uma sim. semana. Para variar, eu vou falar um pouco do coronavírus. Mais algumas pessoas próximas. Uma pessoa internada, inclusive, está no oxigênio. Ainda não foi entubada, espero que não vá. É uma senhora de uns 50, 60 anos. 60 anos, acredito eu. Eu sou muito amigo da família, mas não conheço essa pessoa. Mas ela é irmã de uma fisioterapeuta que está fazendo a fisioterapia online, pelo celular dela. E vocês não têm noção como tem ajudado. Uma pessoa que na tomografia deu 50% de comprometimento do pulmão, já estava sendo tratada em casa, mas não tinha feito a tomografia durante 2 semanas.
Aí é condutas, né? E olha que tem convênio. Mas aí, finalmente, depois a família bateu o pé, nós cedemos oxímetro, inclusive, para a pessoa poder monitorar. E viu que estava 86%, levou para um socorro, fez um barraco, foi internada, transferida. E através de uma videochamada, um fisioterapeuta ensina alguns exercícios básicos, leves, que a pessoa está comprometida e ajuda muito. Por que eu estou contando isso para vocês? Mais uma vez, para provar para vocês, para lembrar vocês, para motivá-los pela profissão que vocês escolheram, que pequenas ações geram grandes efeitos, né? Então, comece a fazer alguns exercícios respiratórios nas pessoas de idade, na sua casa, né? Pesquisa aí quais são os exercícios. Ah, mas eu não tive essa disciplina ainda. Tá bom, vai lá, pesquisa, pergunta, entra no privado, eu explico, sei lá. Mas tem essa oportunidade. Pô, se nós estamos em casa, não estamos fazendo exercício, não fazendo nada, vamos tentar expandir, alongar, mexe o braço direito, mexe o braço esquerdo, ergue os dois braços, inspira, né? Quando você está fazendo isso, mobilizando a caixa torácica, saiu, solta, 3 tempos, abre, amplitude, né? E vai, já ajuda. Um canudinho, um copo d'água, metade da água, metade do copo de água, pouco menos, manda soprar, inspira e expira soprando o canudinho bem devagar. Todos os movimentos que são feitos têm que ser feitos bem devagar. É uma bobeira? Só fazendo para saber se é uma bobeira, né? Não é uma bobeira. Então, fisioterapeutas, acho que a profissão do futuro que tornou-se o presente é a nossa. Agora está na hora de começar a ganhar mais, né? Trabalhar mais, nós estamos trabalhando, reconhecido nós estamos, agora temos que ganhar mais. Infelizmente, a população aí vai ter uma queda de dinheiro geral, mas eu volto a falar, aqueles que se prepararem, principalmente para trabalhar com a internet, divulgar o seu trabalho, mandar coisas, você tem que agradar, encantar, persuadir o seu cliente, o seu paciente, né? Não o seu cliente. Em todas as áreas. Quem tem emprego se apega ao emprego, mas já vai estudando para se você perder esse emprego, você tem outra oportunidade de trabalho. Ô Dani, você é vendedora, né? Dani? Sim, professor. Então, eu vi a Marisa está contratando pessoas, fazendo parcerias para pessoas divulgar os produtos dela. Depois você entra no site e vê se isso aí pode te interessar. Então, mas eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando no Center Norte. E a E qual o minha problema? empresa. Então, porque eu também vou trabalhar no digital. Na realidade, eu já estou trabalhando, né? No Então, digital. mas entra lá, o que eu quero dizer, entra lá e veja o que é isso que a Marisa está propondo, porque o que é? Não é que a Marisa está contratando vendedores, a Marisa está aberta às pessoas que quiserem divulgar a marca Marisa e vender seus produtos, as pessoas em geral. Como você já é vendedora e sabe como isso, entra lá e vê se isso interessa. Porque amanhã depois, o que vai acontecer? Os produtos deverão ser vendidos dessa forma, que as pessoas... Eu não sei quando vai abrir um shopping, gente. Talvez o shopping não abra esse ano. Tá? Vai abrir tudo que tiver... as coisas vão voltar ao normal assim. O que tem menos aglomeração vai sendo aberto. O que tem mais aglomeração serão os últimos. O Então, estádio de mas futebol falar, cheio... Oi. geralmente todos os comércios de todas as lojas estão aderindo a isso, né? De Ah, fazer essas divulgações. Eu também vou trabalhar assim. Só que assim, vamos supor, eu represento uma marca. E aí eu não posso trabalhar ou divulgando digitalmente outras coisas, porque aí eles falam que tem umas coisas entre eles não, que eu não entendo, mas não é isso que eu quis dizer. Não disse é. para você entrar lá e trabalhar. Eu quero que só que você... Também foi só uma sugestão. Depois eu vou
Qualquer pessoa do grupo aí pode entrar e ver o que é isso e como funciona isso. Entendeu? Vai ser divulgação de marca por qualquer pessoa leiga, etc. Tal. Foi um exemplo para mostrar que antes não existia isso e essas semanas as coisas estão... Todo dia está mudando as coisas, né? Então vamos nos preparar. Quem está em casa vai aprender outra língua. Quem está em casa vai pensar no seu TCC. Já começa a pesquisar, puxar artigo. Tá um monte de bibliotecas médicas, científicas abertas. É o momento de você estar baixando as coisas. E estudem e leiam sobre o coronavírus. Leiam, é obrigação. Nós não somos leigos, é obrigação. Vocês estão no 5º semestre? Ah, tá, mas... ou 4º, não importa. Você tem conhecimento para entender o que você está lendo, né? Aí sai uma matéria lá, dá uma lida. Mas não dá uma lida como curioso, dá uma lida pensando, né? Pô, isso é uma doença, ataca o pulmão, essa contraindicação, tem as morbidades. Você tem a obrigação de saber isso do core salteado, porque nos próximos concursos vão perguntar isso, né? Então, os outros vai ser esquecido. Para nós, é conhecimento adquirido, nunca mais vai ser esquecido. Eu estou lembrando coisas da ventilação mecânica que eu aprendi no meu estágio em 97. Muitos de vocês não tinham nascido, né? Quando eu estava dentro de um hospital no Vila Nova Cachoeirinha ou no Hospital das Clínicas. Foi onde os hospitais que eu fiz estágio. Também fiz no Hospital Militar, é verdade. Então, oportunidades, né? São oportunidades. Falando disso, eu vou terminar um pouquinho, que nós começamos a falar de cardiologia e pneumologia, que é o 3.3 do módulo. E, além do que, e já vamos entrar nas complexidades e alto custo do 4.1. Eu lancei para vocês devem ter visto já, alguns viram, os pontos da primeira etapa dos exercícios, que a maioria está me enviando, da unidade 3, sessão 1, 2, 3, ok? E agora vai começar a unidade 4, sessão 1, 2, 3 também, já vamos nos adiantando, não deixa a coisa para o final. Tá legal? Lá, 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 lá. Professor, então você já vai mandar para a gente fazer os questionários também, né? Da sessão, da unidade 4, da sessão 2, 3, como Sim. trabalho para você? Eu já estou comentando com vocês, já podem, cada um no seu tempo, vai fazendo como achar melhor. Tá, Mas assim, não é ir lá fazer e mandar para mim. Eu volto a repetir, é para ir lá, ler, entender e depois manda, não tem problema. Entendeu? Mas só para explicar para vocês, se já fizeram a do 3, a próxima vai ser do 4, tem lá 1.500 pontos, eu já dei 750, falta os outros 750 na unidade 4. Aí fica completo a pontuação de vocês. Deixei um vídeo aqui no ponto. E de ponto ele não tem nada. Mas eu sei onde é. Vocês estão vendo essa imagem de vídeo? Não. Da sua tela? Do AVA? Sim. Tá. Nós já vimos a parte de ortopedia, não foi? Semana passada, esse mesmo vídeo? Sim, professor. Tá. Então, eu só vou terminar ele, que aqui vai estar falando um pouco de
cardio e pulmão. Vocês já tiveram alguma experiência com alguma disciplina sobre respiratório, cardiologia ou pneumologia? Então, a gente está tendo cardiologia agora com o Jeter. Vocês estão no quarto semestre, é isso? Né? A gente está conhecendo mais a parte anatômica do coração. Tá. Ai, vou te contar, viu? Tem aluno dizendo aqui para mim que é ponto facultativo. É uma brincadeira, viu? Então, por ser ponto facultativo, é aula, né? Então, vocês conheceram o coração e estão conhecendo aí a anatomia e a parte cardiorrespiratória. O que vocês pensam? Nós estudamos cardiologia e pneumologia, respiratório, cardíaco. Tem as duas especialidades, inclusive. Quando você vai para o hospital, também chamam de fisioterapia respiratória. Quando você vai na atenção secundária e terciária, nas enfermarias, você vai ter baixa e média complexidade, e na UTI, alta complexidade. Vai estudar uma parte de... Você acha que cardiologia
Esse professor caiu, será? Aparentemente sim, viu, Dani? Pergunta lá no grupo se ele vai voltar e tudo mais, se é pra todo mundo sair, porque de repente. Olá, estão ouvindo agora? Sim, sim, professor, normalmente. Tá. Que dureza. Aí, pessoal, vocês achavam que era aula facultativa, é? É não. Podia dar uns pontinhos na aula, né, professor? Podia o quê? Podia dar uns pontos para quem tá na aula hoje, né? Só de birra. Sim, é verdade. Eu achei que fosse ponto facultativo, que até Então, agora não é tinha ponto nem facultativo, sinal, é a aí eu questão nesse de ponto interpretação. O ponto facultativo. facultativo não é feriado. E o Samuel avisou a maioria de vocês, né? Avisou que a aula seria normal. De manhã também teve uma galera que estava preguiçosa dormindo. Depois apareceram uns gatos pingados. Mas normal, faz parte. Você ter feriado na quarta, na quinta, você acha que na sexta vai ter feriado ou não vai ter aula, ou alguma coisa assim. Você fica mais envolvido nessa maluquice aí que está sendo nossos dias atualmente, né? Já na Fica segunda todo... vai ser feriado de novo, então se preparem. Não vai ter aula segunda-feira. Na terça tem aula. Então, é essa doideira mesmo. Então, os que chegaram agora, boa noite. E eu coloquei no AVA, desculpa não ter avisado vocês, no
Eu coloquei o link em tem um ou dois grupos, né? Então fica difícil aí eu saber qual que é o grupo certo. Então, Professor, o seu é volume melhor tá baixo unificar aí ou esses não? grupos de disciplina, porque na mesma disciplina tem 2, 3 grupos, aí eu tenho que ficar apanhando, aí eu cometo erros como todo ser humano, é óbvio. Fala. Diga. Ô, professor, acho que não sei se é o seu volume que tá baixo ou o quê, que eu tô com todo o volume ligado ó, aqui e não tô ouvindo quase nada. Ah, tá, eu vou tentar resolver isso. Melhorou? Continua baixo ainda, bem baixinho. E agora? Não. O volume tá no máximo aqui, mas quase não tô ouvindo. É estranho, porque eu já aumentei o volume, liguei aqui o que precisava, pelo que eu estou vendo aqui. Não sei o que eu posso fazer para ajudar. Todos os outros, Professor, vocês eu te também estão escuto. ouvindo? Oi? Eu estou escutando perfeitamente. Acho que é a internet dele. É, pode ser. Pode ser. Bom, vou falar um pouco mais alto e tentar ser o mais claro possível. Então, nós vamos falar agora da parte cardiorrespiratória. É o 3.3, depois já vamos entrar para o 4.1. O objetivo aqui é só passar explicando um pouco como é, lembrando que as práticas na atenção secundária e terciária, não é no curso de cardiologia nem no curso de respiratório que vocês terão com muito mais propriedade. Mas para vocês entenderem que são sinais vitais, coisas vitais que vocês vão ter que trabalhar. As alterações dos nossos sistemas acontecem com o nosso envelhecimento, né? Vocês estão vendo esse slide aqui do AVA? Sim. Tá, depois eu vou para os outros slides. Vamos começar por aqui. Então, o importante é vocês saberem que os aspectos que nós temos na atenção da fisioterapia. A gente vai trabalhar reabilitação cardíaca, né? É os quadros de cardiopatias, condições físicas, mentais, sociais favoráveis a fim que consigam ser reinseridos na comunidade. Nós chegamos a ver isso semana passada ou não? Sexta passada não foi feriado, né? Nós Não, tivemos... não viu isso, não. Acho que a gente viu só da Não, semana né? passada, não foi, professor? Oi? Essa é o 4.1 ou é a 3 ainda? Esse é o 3.3, eu estou revisando para entrar na 4.1. Ah, tá. Então, a parte cardíaca, condicionamento, que também tem a reabilitação cardíaca, que é o aquecimento, o condicionamento e o desaquecimento. É a preparação para uma atividade, o condicionamento é a própria atividade, e o desaquecimento seria o que nós chamamos de volta calma, repouso, e assim sucessivamente. Na pneumologia, nós também, aqui no AVA, tem apenas duas patologias clássicas, para você ter uma ideia que se usa muito na atenção secundária, que é a tuberculose e a bronquiectasia. Por quê? A bronquiectasia é um dos casos que você vai ter que fazer muita aspiração, tem muita higiene brônquica, né? Você traz muita secreção. E a tuberculose é uma doença ainda muito existente no nosso país, notificação compulsória e precisa ser tratada. Tem a fase aguda e a fase crônica da tuberculose. Sempre as fases agudas, a técnica vai ser sempre a mesma, né? O que é higiene brônquica? É limpar a boca, a área, as vias aéreas superiores e a parte mais invasiva para que você respire melhor. Higiene não é limpar, né?
Brônquica vem de brônquios. Invasiva é lá no fundo, dentro do pulmão. Tosse assistida, você vai cutucar o caboclo para dar uma tosse, mesmo não querendo, você vai estimular. E você tem manobras de expansão pulmonar. Lembra que você tem uma caixa torácica, que tem um pulmão dentro, e você vai fazer uma expansão, né? Para que isso, em todos os tridimensionais, cresçam da maneira mais possível. Não tem ninguém aí, só queria ver isso. Na fase crônica, a coisa já é mais tranquila. Você vai estar lá na tensão secundária normalmente. Você vai fazer a mobilização da caixa torácica, né? Então, você vai estar mais preocupado com amplitude, que é o que vocês podem fazer em casa, aí com vocês mesmos. Né? Se preparar, ter uns exercícios respiratórios entre vocês, as pessoas mais idosas, ou até alguns mais jovens. E pensando que você, ao erguer o braço esquerdo, você está liberando a caixa torácica toda do lado esquerdo. Ao erguer o braço direito, também você está liberando. Ao você levantar os dois braços à sua frente, aumenta, né, a capacidade dessa caixa torácica. Você está encostado na cadeira, desencosta. Você está deitado na cama, fica sentado. Começa a ver tridimensionalmente a sua caixa torácica. E você ainda tem o diafragma, que puxa para baixo. Então, quando você faz a inspiração forçada, respira profundamente, os seus músculos acessórios puxam para cima e o diafragma puxa para baixo. Quando você ergue os braços, você está fazendo. Então, você tem que começar sempre ter essa visão tridimensional de todo o seu corpo humano. É como você não está vendo, mas você está imaginando. Você sabe como funciona lá dentro. Você já viu algumas imagens, já viu alguns livros. Então, você já tem essa visão abstrata que o leigo não tem, né? Admitir a Gisele, pronto. A broncoectasia também, desobstrução. Olha, na tuberculose você tem técnicas de higiene brônquica. Na broncoectasia você tem desobstrução brônquica. O que você quer dizer isso? Tem tanto catarro que interrompe, né? Gruda lá, fecha, faz uma rolha. Aí você tem que fazer a higiene brônquica também. O estimular a tosse, exercícios com freno labial, incentivadores, que são alguns exercícios que você faz. Na bronquiectasia, que é essa brônquia, os brônquios, é uma doença dos brônquios, ectasia é que você produz essas secreções. Na fase crônica, é a mesma coisa, você vai expandir, você vai aumentar esse pulmão. Padrões ventilatórios, cinesioterapia ventilatória, exercício de respiração, treinamento muscular e pressão positiva. Tirando a parte de pressão positiva, que você vai ter que aprender com muito critério, é uma coisa bem diferente do que você está acostumado a ver a respiração, que a nossa é uma pressão negativa. Você não manda o teu pulmão respirar, né? Você não percebe que está entrando o ar no seu pulmão. É como se tivesse um aspirador de pó puxando a poeira quando você está limpando a casa. Assim funciona o seu pulmão. Ele está sugando o ar, essa pressão negativa, e você ajuda na pressão a forçar sair o gás carbônico de você, assoprando, expelindo, fazendo essa pressão para expirar, né? Inspirar, a inspiração ela você não espera. Por exemplo, ninguém consegue se matar prendendo a respiração. Ah, vou parar, quero me matar, vou parar de respirar, e prende a respiração. E fica lá, né? Ah, vou ficar 10 minutos assim porque eu quero morrer. Você não vai aguentar, você vai chegar uma hora que o reflexo da parte respiratória sua vai exigir que você solte e você respira. A menos que alguém está lá obstruindo e você vai estar sufocando, começa a entrar em desespero e aí que você vem realmente a ter um óbito.
Então, alguns aspectos fundamentais da fisioterapia, nessa parte da atenção secundária e terciária, é a cardio e a pneumo, né? Para você ver que aí eu fui buscar uma outra disciplina também. O que nós queremos, por exemplo... tem que trazer isso aqui para vocês. Vamos lá, volto, compartilho. Ai, caraca. Pronto, agora aqui. Tá. Estão vendo esse slide, não? Slide branco? Sim, professor. Eu não. Vamos esperar que Eu vai não chegar estou em vendo, Guaraná. Se você não paga a internet em dia, pô, fica fazendo gato. Gato, é? Agora sim. Viu? Demora, mas chega. Isso aí é preconceito com a periferia. Vamos mudar isso. Então, a reabilitação desses É o pacientes tem que ser trânsito da uma forma... quarentena. É verdade. Uma forma multidisciplinar, né? Não só o fisioterapeuta, o nutricionista, educadores físicos, todo o trabalho na reabilitação cardíaca, como um todo, né? Vou falar um pouquinho da parte cardíaca. Lembrando que auxiliar tanto pacientes com doenças de cardiovascular já estabelecidas, como aqueles em alto risco para o desenvolvimento delas. Não precisa ser só o cardíaco, né? Mas a própria pessoa que tem uma probabilidade de ser um paciente cardíaco deve fazer uma reabilitação. Eu ainda não tenho uma doença cardíaca, mas eu sou hipertenso, então tem que ficar meio de sobreaviso, eu tenho que fazer alguns exercícios, algumas coisas. A atividade física periódica, bem controlada, é preventivo, né? As mortes súbitas, a gente viu tantos casos aí de atletas profissionais ou amadores, ou pessoal que vai jogar no fim de semana, e o cara cai duro lá. Pô, mas o cara jogava, é magro, faz atividade, não fumava e caiu duro, aí teve uma morte súbita. Pois é, nós não sabemos a capacidade funcional do coração dele a determinados esforços, ao limite disso. Então, os fatores que podem causar as doenças cardíacas e há fatores que você não sabe, não são visíveis, você tem que fazer as avaliações periódicas, né? Colesterol, uma vez por ano você vê os seus exames de sangue, passa no seu clínico, em cima disso ele achar que não tem nada, ele não vai mandar. Ah, meu pai é hipertenso, eu tenho 40 anos, 30, opa, peraí, então já está na hora de nós fazermos alguns exames, porque você já tem um histórico familiar. Por exemplo, eu não era cardíaco, passo a ser. Eu não era hipertenso, passo a ser em um determinado momento, né? Então, sempre pensar no paciente com uma forma integral, educar esses pacientes sempre para que ter bons hábitos saudáveis, reduzir a incapacidade de promover a mudança de estilo nesses pacientes, melhorar a qualidade de vida, prevenir os eventos cardíacos desfavoráveis e promover adequados controles de fatores de risco, que são estresse, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, tudo que faz com que o organismo vai ficando mais debilitado, né? E aí você vai, quando você tiver uma necessidade de uma doença, o seu corpo não consegue reagir a isso. Aqui tem alguns sintomas e as fases que foi comentada ali, a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. Ai, ai, ai.
Na parte respiratória, nós temos o que nós chamamos de padrões, né, e as técnicas de expansão, padrão diafragmático, padrão de suspiro, intercostal. Então, sempre é relacionado a uma área do corpo, e se o seu corpo está respirando dentro daquele padrão, está sendo solicitado mais aquela área e leva esse nome. Por exemplo, padrão diafragmático. Então, o paciente deve ser posicionado, né, em semi-flower ou decúbito supino, como, né, melhor falar. Mas aqui são técnicas não são padrões clássicos, não são padrões fisiológicos, são técnicas para você tratar esse paciente. Eu estou tomando cuidado, porque se passar um monte de informações que vocês não têm ainda o conhecimento inicial, fica mais difícil e mais complicado. Tá, isso era mais uma curiosidade que nem é dessa disciplina. O que nós temos que lembrar sempre é que nós, como fisioterapeutas, na atenção secundária, vamos na parte de enfermaria, na parte que o paciente não está grave e não está na UTI, por exemplo, no transplante, na oncologia, ou seja, é um paciente média complexidade. Você vai pegar todas aquelas doenças comuns, né, que você está habituado a lidar. Entre elas, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que as DPOC, é assim chamada. O que fazer na fase aguda, o que fazer na fase crônica, o treinamento aeróbico e o treinamento da força muscular. Sempre, em qualquer fase aguda, vocês vão ver que todas as doenças é higiene brônquica. E aí você tem várias possibilidades de conceito para aprender isso, né? Aí você vai ter que conhecer todas as mecânicas posturais do pulmão, a ação fisiológica, como ela se estabelece, e depois como você vai interceder. Mas na fase aguda, o teu principal objetivo é fazer a pessoa respirar o melhor possível, sempre. Higiene brônquica. Como isso? Vou drenagem postural, pôr ela de um jeito que ela respire melhor. E aí você vai usar técnicas para desobstruir essas vias e melhorar a respiração, né? E aí você tem alguns dispositivos. Na fase crônica é diferente, é o treinamento dos músculos ventilatórios, os músculos que se usam, né, para se respirar mais. Nós temos a expiração forçada, né? Quem já teve uma crise de asma, uma falta de ar, sabe que é difícil respirar. Tirando isso, quando você sobe uma escada correndo, você chega lá ofegante, você está com uma falta de ar, está difícil respirar. Se for 3, 4 andares, então pior ainda, você não está condicionado, então você vai sentir isso. E o treinamento aeróbico é isso, né? Aquecimento, condicionamento e desaquecimento, é você se preparar, ou correndo, ou nadando, ou caminhando. Você tem um ritmo onde prevalece o tempo de inspiração, treinamento aeróbico, eu respiro, né? Então, eu posso correr na rua, mas num ritmo que dá para mim, para eu respirar tranquilamente.
Agora, se eu der aquela acelerada de 100 metros para chegar rápido, sabe? Você quer pegar o ônibus ou está com medo de assalto, ou você quer correr desesperadamente, isso não é aeróbico, isso é anaeróbico. Você não está entrando tanto oxigênio quanto deveria, né? Você vai fazer pequenas respirações, mas vai ter muito mais falta de oxigenação do que a oxigenação contínua e um volume mais um período longo, uma intensidade mais baixa. Isso é o que nós chamamos de um treinamento aeróbico, né? Sempre pensa assim, aeróbico vem de ar, então tem que ter longa duração, baixa intensidade. Treinar a força muscular já é diferente, né? Aí você vai trabalhar membros superiores e inferiores, pesos livres, faixas elásticas, etc. A asma é um pouco diferente, mas fase aguda é a mesma coisa, fase crônica é a mesma coisa. Sempre você tem o mesmo objetivo, né? Limpar, respirar, depois prevenir. Bronquiectasia, fibrose. A fibrose cística, a fibrose pulmonar, o próprio nome já fala o que é uma fibrose, né? Opa, né? Aquilo que respandia, agora ele está meio duro, né? Está impedindo. O músculo, ele tem feixes que se alongam. Quando você faz uma lesão muscular e faz uma fibrose, quando você se machuca, fica uma cicatriz na sua pele, aquele tecido não é mais o mesmo, não tem a mesma capacidade de elasticidade, é a mesma coisa, né? Por ser uma patologia crônica, a fibrose, o objetivo é sempre a manutenção do quadro respiratório, manter a melhor fase possível. A tuberculose nós já falamos. Então, CPAP, BIPAP, tudo isso são siglas de pressão positiva, que você empurra o ar para dentro de você mesmo contra a sua vontade, sem necessidade de você ser entubado para isso. A intubação, o próprio nome já fala, né? É um método invasivo, onde você vai fazer o ar entrar, queira você não queira, dentro do seu pulmão, para fazer as vias que o pulmão não está conseguindo fazer, que é puxar o ar para dentro. Então, você vai empurrar o ar para dentro. Orotraqueal, pela boca, você vai pôr um dispositivo que vai entrar lá dentro da traqueia e vai fechar lá e vai ligar numa máquina, que é um ventilador mecânico, que vai fazer essa respiração. E aí tem uma série de fatores que é regulado, que é para fazer na máquina fisiologicamente o que no corpo não faz, porque está sob essa pressão positiva. O BIPAP, BI é 2, CPAP é ciclo, né? De pressão positiva, PAP é pressão positiva. É uma máscara que você empurra o ar, você queira ou não queira, ela fica bem vedada no seu rosto, né, com uma borrachinha, e ela entra a mesma coisa, só que não é invasivo, né, é para forçar. Pessoas que têm problemas de apneia do sono, faz uso do CPAP toda noite. Os últimos estudos levam a isso. Então, a pessoa dorme, durante o seu sono tem umas interrupções no seu ciclo respiratório, cria uma apneia, ou seja, uma falta de oxigenação, ela não respira direito. Aí você faz o exame do sono lá no Instituto do Sono, passa uma noite lá monitorado, chega esse diagnóstico e é indicado a pressão positiva orientada por um fisioterapeuta. Inclusive, é um mercado de trabalho interessante. Quem quiser pode pesquisar depois, que é você trabalhar com os distúrbios do sono, assim chamado atualmente. Nesse slide, você está vendo aqui a cavidade nasal, boca, garganta, traqueia, as membranas, alvéolos, pulmões, né? Diafragma aqui embaixo.
Então, pensa sempre nisso como uma coisa tridimensional. Eu tenho que respirar para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para baixo e para cima, né? E com isso, se meu braço está abaixado, ele impede disso acontecer. Então, quando você fizer exercícios imobilizando os seus braços, respirando lentamente, puxando o ar e soltando devagar, quem já viu um Tai Chi Chuan, esses movimentos dessas atividades terapêuticas da medicina chinesa, percebe o quanto você faz isso, né? E você está fazendo exercício respiratório preventivo para que você não tenha doenças respiratórias, tão comum agora com o famoso coronavírus. E por falar em coronavírus, voltamos aos alertas e sempre, né? Sempre vou pegar no pé de vocês para... Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Eu vi na internet aqui, né, que para você entubar uma pessoa, ela é colocada em decúbito ventral, ela fica dosada, né? Ela fica medicada para ela não poder ter dor, nem acordar, tá? Ela tem que estar dormindo e anestesiada em decúbito ventral para poder ter a intubação. E diz que isso é dolorido, né? Aí eu queria saber como que funciona essa intubação. Então, se a gente for para o laboratório e eu tiver os equipamentos lá, eu nunca entubei ninguém, mas seria interessante a gente vivenciar isso. Se a dor dói ou não dói, eu não faço a menor ideia. Mas que eu quero brincar com vocês, mas é óbvio, né? Ali no momento da intubação, é uma vida que está em jogo. A coisa é pegar ou largar. Ninguém vai ser intubado porque acha legal, é uma conduta, um médico optou por isso. É por uma necessidade real. Você fez uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia, eu vou te intubar, pôr no aparelho, porque é uma cirurgia grande e eu preciso dessa tranquilidade para entrar com os anestésicos e tudo mais. É necessário você estar sedado, porque senão você não vai. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e não é nenhum... E tem que ser dessa forma, não poderia ser, né? Você tem que ser entubado, deitado de barriga para cima, falando português bem claro, leigo, para todos que entendam. Inclina. Quando eu quero fazer uma extensão de cabeça, eu abro a traqueia. Quando eu quero fechar, eu faço uma flexão de cabeça. Então, eu faço uma extensão, como você faz as manobras respiratórias. Entra lá o médico que faz a intubação, o fisioterapeuta que acompanha para poder ligar os parâmetros no equipamento ventilatório. Se é uma dor horrível ou não, vai depender muito da técnica, do aparelho que está sendo usado naquele momento. Você pode dar azar. Na hora que você vai tirar o sangue da sua veia, fazer um exame de rotina, às vezes machuca a sua veia. Você fica puto da vida, estourou a veia, a pessoa te machucou. Faz parte. Na intubação pode acontecer de machucar a traqueia, depois a pessoa pode até ter algumas lesões. Por isso que, inclusive, se preconiza não ficar muito tempo entubado. Se você vê que aquele paciente vai ficar um longo período na intubação, se faz a traqueostomia, que é respirar pela garganta aqui, você faz um buraquinho e põe o aparelho direto na garganta, na tráquea, na traqueia. E aí você tira a intubação orotraqueal, você tirou, não vai ser pela boca. É uma forma simples de explicar isso para vocês. Mas o meu alerta, para a Dani que fez essa pergunta, é nunca começar uma pergunta, ou uma sugestão, ou uma observação, eu vi na internet, tá? Porque eu vi na internet é uma coisa muito, muito vaga e acaba tendo uma coisa assim meio... eu posso ter visto na internet num zap de nenhum conceito
científico, vamos dizer assim, né? Então, você viu num determinado site ou programa ou matéria confiável e você só queria confirmar se isso tem ou não. Ah, eu vi uma matéria da Globo, da Veja, ou vi lá um... Na realidade, professor, eu vi no meu Instagram, porque eu sigo muitos. No Instagram mesmo, eu sigo bastante coisa de anatomia, coisas de medicina, enfermagem. Aí você cita essas fontes, tá bom? Porque eu já tive, por exemplo, outros alunos que... pra você ter ideia, há uns 4 semanas atrás, uma aluna de fisioterapia veio discutir com a gente que ela viu na internet que a máscara era desnecessária, a máscara de pano, de tecido, para usar na rua todo mundo. Nós estamos falando de quase um mês atrás. Ainda não era obrigatório e pouca gente usava. E ela se apegava que ela viu na internet. Eu até fiz essa mesma conversa com tá tendo com vocês, falei assim, pô, ela está bem mais adiantada, acho que estava no 8º semestre, fazendo estágios. Como é que você... E quis discutir com uma outra colega formada também. Ah, não precisa usar, eu vi na internet. E a colega estava explicando, não, precisa sim, por isso, isso, né? E a pessoa viu no Ministério da Saúde, do Covid, na ação. Nós fizemos todas as etapas dos cursos, eu já fiz do Covid e tudo mais. E agora já tornou-se 4 semanas depois, um mês e pouquinho, um obrigatório padrão, e acredito que nós vamos ficar de máscara o ano de 2020 todinho. Vão se acostumando, comprando máscaras, combinando com a roupa, que vai fazer parte do nosso vestuário. Então é isso. Sempre tem uma fonte, né? É legal que você siga esse Instagram, veja quem é, e quando você comentar, a referência, né? Isso é muito importante, senão a gente acaba perdendo credibilidade, né? Porque às vezes Professor, você... Eu... eu não sei se eu entendi errado ou ela falou decúbito ventral, não é decúbito dorsal para fazer a intubação? Então, eu também, para não gerar dúvida, por isso que eu falei de barriga para cima, né? Então, o que pode ser? Aí vai depender a referência que você está dando. Mas para Ah, entubar, ok. você tem que estar de decúbito ventral. O dorsal, você está com o dorso, o vento que está de barriga para baixo, barriga para cima, não importa. Mas assim, o mais importante, e é uma técnica que vocês vão estudar, vão ver, tem um monte de imagem, tem um monte de coisa. Hoje, né, entra no YouTube aí, você deve ver vários vídeos sobre isso, inclusive. Mas o mais importante é isso, vocês entenderem. Agora, voltando para o Covid, vamos falar sério. Qual o principal momento de contaminação e o momento mais grave que o fisioterapeuta, o médico e a enfermeira estão expostos? É na intubação. É aí que todo profissional se caga de medo de ser contaminado. Porque tem uns aerosóis, né? O cara vai estar com o bocão aberto, eu vou estar cutucando a garganta dele e vai estar saindo os bichinhos lá de dentro. Depois que está entubado, com a máscara ali, eu estou de máscara, eu estou com visor. Então tem que ser uma iniciativa só, o médico mais experiente, o fisioterapeuta rápido ali para fazer a coisa. O protocolo, inclusive, fala que tem que ser o mais experiente da equipe e tal. Mas na prática, meu amigo, é o que tiver, né? Se for o fisioterapeuta que chegou hoje na UTI, o médico fala, fulano, vem aqui, vem entubar comigo. E você se caga todo e vai fazer aquilo lá. Tem que estar muito paramentado e vai depender das EPIs que aquele local de trabalho está te oferecendo. Se você for no hospital de primeira linha, ele vai te dar avental, o gorro, o óculos, a luva, a máscara, o visor. O visor não, se você já tem o óculos. Então, tudo isso. Meu amigo, você vai chegar a algum lugar, os caras vão falar, olha, tem essa máscara aqui, essa luvinha, você trouxe o aventalzinho e boa sorte, né?
Então, esses os cuidados principais. E às vezes você está numa UTI, tem uma colega que está trabalhando na UTI, né? Ela pegou um Uber, para vocês terem uma ideia, e o Uber falou assim, tá indo aonde? Eu falei, tô indo para o trabalho. Você trabalha onde? No hospital. Aí o cara já ficou meio assim, o que você faz? Eu trabalho numa UTI. Tem muito Covid lá? Ela falou, tem bastante. Ela viu que o cara ficou branco, se cagando de medo, né? Ela falou, fica tranquilo, que eu sou a passageira mais limpa que você já entrou nesse carro. Porque eu me cuido totalmente, eu sei todos os padrões, eu tenho mais álcool gel de lavar a mão e tudo mais que todo esse pessoal junto. Então, às vezes a gente fica com tanto medo lá, e é lógico, é o ambiente contaminado, aí vocês veem uma imagem do metrozão lotado, um no cangote do outro. E aí, né? Quem está pegando de quem? Então, tirar um pouco essa neura, porque senão a gente não vai cair, nunca vai sair mais de casa, não vai mais em alguns locais que é necessário, dependendo da sua profissão, a sua ação. Mas é delicado e, ao mesmo tempo, quem sabe, né? Se alguém aqui da área quiser ir para a parte respiratória, cardíaca, hospitalar, é uma área em expansão, né? Por quê? Porque essas doenças vieram para ficar. Vocês já viram que existe aí na China, já estão falando de uma possível mutação do gene, do vírus. Mas não tem nada comprovado cientificamente. Então, para nós, vamos nos basear no que tem aqui. Mas assim não vamos nos iludir que até o fim do ano vão descobrir a cura do coronavírus e em 2021 ninguém nunca mais vai lembrar disso. Não, acabou, né? É uma doença que ela vai ficar, vai deixar sequelas, algumas pessoas vão lembrar para o resto da vida, principalmente os que perderam seus entes queridos, os que passaram por ela vão ficar debilitados, né? Gerou uma série de agressões físicas graves, né? Grandes. Então, e vai continuar. Algumas pessoas daqui 6 meses vão ter a doença, daqui 1 ano vão ter a doença. Se vai ter a vacina ou não, não sabemos. Se a vacina vai ser eficiente, não sabemos. Se os medicamentos vão ser dados precocemente, só quando estiver internado, só quando for grave. Não sabemos. Então, o mundo não é mais o mesmo. Você vai sempre ter que estar com seu álcool gel, sua luva, sua máscara lá fora, porque lá fora vai estar contaminado. Nós não sabemos o quanto. Professor, Oi. A respeito dessa Covid, eu estava assistindo uma live de uma pediatra essa semana, lá da igreja que eu vou, ela é pediatra, não sei qual hospital que ela trabalha. Ela falou que, na verdade, aqui no Brasil, o foco do Covid, ele está totalmente diferente dos outros países. Ele tem afetado bastante no caso, o público jovem e crianças também tem afetado bastante. O Brasil não está tão preparado para esse caso, pelo fato de ter ouvido que lá fora o pessoal de risco eram os idosos, né? Então, tanto que o Brasil não se preparou. Na verdade, eu discordo um pouco dela, porque é o seguinte, é verdade que aqui no Brasil está diferente. Na China era uma coisa, na Itália é outra, na Espanha é outra, e agora chegou aqui no Brasil de uma forma diferente, como nos Estados Unidos também. Muita gente. Por que os Estados Unidos está morrendo tanta gente? A população é totalmente obesa. A maioria dos casos aqui ninguém comenta, as UTIs, todo paciente com mais de 100 quilos, são os que dão mais óbito. Porque é uma das morbidades mais agressivas do corpo, que é o sobrepeso e a obesidade. Mas assim, que as coisas começaram lá e chegaram aqui depois de um certo tempo. Tudo que se pensava antes, com o tempo, vai vendo que não era bem assim. É uma coisa muito nova. E daqui a pouco,
quando sair aqui da América do Sul e for lá para, sei lá, para a Oceania, ou você tem algum outro lugar do mundo, vai para a África e a coisa vai desandar lá também, agora nós estamos sendo o epicentro aqui, mas já foi em outras regiões. Eram outras temperaturas, eram populações menores e com seus perfis. Aqui, nós estamos falando de uma população de 220 milhões de pessoas, onde tem muitos jovens, muitos idosos, e ninguém imaginava que se achava nos primeiros estudos que era só os idosos, se achava nos primeiros estudos que era só quem tinha as morbidades, os grupos de risco, que criança não pegava. Então, com o tempo, foi se descobrindo isso. Não teria como o Brasil se preparar para uma coisa que nem a comunidade científica achava que tinha. Ele seguiu o trâmite da coisa. Tira um pouco a política, tá? Esquece Bolsonaro, Dória, cada um tem suas preferências. Se você parar para pensar no tamanho desse país e da população carente que nós temos e as dificuldades que nós já sabemos da saúde, quem vive em São Paulo é uma realidade, gente. Saiu daqui, a coisa desanda. Você acha que antes do Covid, Manaus tinha uma melhor saúde, Belém tinha uma ótima saúde, o Ceará tinha uma ótima saúde pública? Não tinha, né? O SUS, nós damos remédio de graça para um monte de coisa, a gente trata um monte de coisa e vai capengando, e ainda é um dos melhores produtos que existem na área da saúde, no mundo. E nós ainda estamos pagando muita... entrou com o auxílio emergencial, está tratando todo mundo, as pessoas... Morreu 20 mil, e quantos mil não morreram? Né? É isso que nós temos sempre que pensar. Aonde se morre muito, onde tem a saúde muito precoce, de má qualidade, de poucos hospitais. Pô, se tem algum lugar lá, a capacidade de leito aqui de Belém está saturada. Quantos leitos tem? Na cidade todas tem 80 leitos ou 50 leitos em UTI. Pô, é óbvio, né, que em qualquer doença grave que contagio é muito fácil, levou a essas proporções. Então, assim, ela tem razão que a comunidade científica achava que era uma coisa e assim como vai, né? E daqui a pouco nós vamos descobrir outras coisas. É uma coisa muito nova, gente. Ninguém sabe exatamente o que é e como vai ser, né? Ainda nós vamos chegar no inverno. A expectativa era que no verão a coisa fosse diferente. Pra vocês terem ideia, o Japão queria, porque queria não interromper as Olimpíadas, porque achava que ia resolver isso. Depois os caras viram que já está chegando em junho, que era quando ia ter as Olimpíadas. Todo mundo achava que em novembro que a coisa começou, 2019, por isso tem o nome Covid, que já ia se resolver. E a coisa está perdurando pelo mundo, né? Então, é muito novo mesmo. Então, não existe uma verdade absoluta. Nós temos que nos pegar exatamente a isso. As estatísticas, as comunidades, os artigos. Então, você quer se informar? Vá procurar artigo, procura alguma fonte fidedigna, que tem algumas coisas, vai chegando, vai apurando, né? É lógico que a pediatra está falando a opinião dela como pediatra, que é hospital, é verdade, você fica revoltado que esse país poderia fazer muita... Nós temos um potencial para ser muito melhor do que nós somos, então a gente fica muito puto da vida porque a gente está vendo que tem gente roubando respirador, fazendo compras errado, ganhando dinheiro, uns querem se promover, tudo isso vai ficando exausto, né? Ainda mais quem trabalha em hospital. Eu estava vendo um relato, professor, estava vendo um relato a semana aí que passou, acho que foi na Bahia, que o cara lá, acho que foi o governador, o prefeito, não sei onde, comprou um lote de máscara a R$16 a unidade. Será que subfaturou a... Pois é isso que acontece. Amanhã depois você vai ter que fazer auditoria em todas as compras realizadas por todos os governantes de todo o país. Porque o ser humano, infelizmente, ele é isso, né? Ele vê uma oportunidade de enriquecer com dinheiro público. Não está nem se importando com as coisas, né? Então, é isso que revolta, principalmente quem trabalha na área da saúde e está lá pondo a cara para bater.
Eu sei de relatos de pessoas com 80 anos, 84 anos, médicos que teve o Covid, saiu do Covid e está voltando para trabalhar de novo, na linha de frente. Ninguém comenta isso, né? Pô, tem muito jovem que está se cagando de medo de ter que trabalhar, e o cara que tem 80 anos, a senhora lá também, tiveram, se trataram e já voltaram para a linha de frente, porque tem que trabalhar, tem que ir. Então tem muito disso, né? Eu acredito que as coisas vão melhorar, eu sempre otimista por natureza e pesquisa, né, científica. Essa briga, toma um remédio, não toma um remédio, pô, meu, se for tua mãe, você vai querer que o cara dê o remédio ou não quer que ele tente? É uma chance, cara, você tá lá entubado, não sei o quê, mas não tem comprovação científica. Meu amigo, manda essa bodega aí, vai que dá certo. Aí se ela morrer, bom, ela já ia morrer de qualquer jeito, ela não é? Eu vou morrer de braços cruzados? Se fosse eu vou deixar por escrito, ó, bicho, pode tentar tudo, pode mandar um remédio. Mas não tem comprovação científica, tá? Tanta gente, hoje eu vi um médico aí, um sanitarista, pô, vai me desculpar, né? Um sanitarista me falar, tá, não tem comprovação científica, mas um monte de gente que melhorou. Mas morreu tanto, tá, mas faz parte do jogo. Você acha que os remédios que você toma não causam efeito colateral? Quantas pessoas não morrem com esse monte de remédio que a gente toma sem receita e ninguém sabe? Quantas pessoas tomam anti-inflamatório e teve uma hemorragia gástrica e morreu? Por quê? Porque se entope de anti-inflamatório. Você acha que isso não acontece? Lógico que acontece, né? Quantas pessoas tomaram remédio para emagrecer e ficaram ruins? Quantos, né, a gente vê, acompanha isso aí toda hora. Quantas cirurgias plásticas que deu errado porque a pessoa quis. É um risco calculado, um risco que existe. Aí vai ser, não, ninguém vai poder tomar um remédio porque o remédio. Pô, bicho, não é hora de ficar brincando, entendeu? É lógico que tem uma comunidade científica brigando, estudando, vendo tal. Então a gente tem que ponderar muito as informações, né? Mas os cuidados são esses e os critérios são esses, os que existem hoje. Daqui a pouco pode ter uma diferença, acredito eu, que vai vir novos estudos, né? Bom, nós já falamos isso em algumas aulas, eu vou repetir aqui um pouquinho sobre o que é urgência e emergência, né? Então, vamos lá. Embora alguns atores tenham chegado a consenso de emergência, né, é o risco à vida. A pessoa tá para morrer, né? E tem que ter o atendimento imediato, né? Então é uma emergência, já é um termo que só se usa na área médica. Você nunca fala assim, pô, faz isso aqui para mim que é urgente. Isso eu posso falar, né? Ó, pega esse documento e entrega lá que é urgente. Você não fala, olha, entrega isso aqui que é emergente. Não, emergência só se usa no termo médico. Então você já sabe que emergência é mais importante, é mais imediato, é o risco da vida, do que com a urgência. E a urgência tem alguns níveis, tá? Então essa é a principal diferença que nós temos hoje. A atenção primária tem as unidades básicas de saúde, as UPAs, que é a unidade de pronto atendimento, e os hospitais, que são SOS. Para vocês terem ideia, as pessoas os maiores focos de contaminação, a gente acha que é o hospital, banco está entre os mais. Outra coisa que ninguém percebe, o elevador é um cubículo, né? Onde a porta abre e fecha, e o ar não circula muito. E às vezes você aperta o botãozinho, o cara lá vai e aperta também, pega aquela maçaneta e ninguém fica limpando tanto quanto. E às vezes é um local onde pode se pegar. Então, para você ver que você foge um pouco do fria. óbvio. Hã? E é uma caixa de aço fria. Pois é. Então,
E a gente, às vezes, fica com tantos cuidados em algumas coisas e tem um fisioterapeuta que eu admiro muito e ele me disse uma coisa que eu achava brincadeira, achava até engraçado e começo a achar que é quase verdadeiro, viu? Todo mundo vai pegar o Covid. A gente só não sabe quando. Porque vai chegar uma hora, por mais cuidados que você tenha, e Deus queira que esteja errado, né? Porque tem. Mas assim, gente, como é que você vai saber? Né? Por mais cuidado que você tenha, e aí? Então, talvez os que não pegarem é que estão esperando que antes que eu pegue, alguma coisa aconteça, uma orientação, um remédio, alguma vacina, e eu não pegue. Mas se não sair desse quadro e ficar mais 6 meses, os que não pegaram vão pegar, porque um próximo pega, passa para o outro, passa aqui, eu pego me entregou alguma coisa que eu não fiz asepsia, eu pus o pé lá fora, sei lá. Então, Ou de repente, né, professor, às vezes a pessoa pega e os sintomas são tão fracos que às vezes a pessoa nem percebeu, né? então, mas aí Também ela passa, pode aí, acontecer. tá, aí você está coberto de razão, mas é exatamente aí que ele passa para uma outra pessoa, você entendeu? E essa outra pessoa pode ter os sintomas mais fortes porque ela tem uma imunidade, uma consistência física diferente. Então, Professor, acredito quando a também. Isso gente é pensa verdade. só na gente, eu concordo. Eu acho que a maioria tem muito pai e mãe na sala e filhos que têm seus pais. O maior receio nosso não é só por nós, é eu ser o transmissor das pessoas queridas que estão próximos de mim e são mais frágeis que eu, teoricamente, né? A gente já viu que teve muito velhinho que internou e voltou e tem gente nova que internou e não voltou. Então, mas tem uma probabilidade, mas não tem uma regra, né? Nós estamos falando de saúde, de pessoas. As pessoas não são idênticas, né? Os estudos não são idênticos. Professor, no médico também, que ele falou essa mesma tese. Que, assim, esse vírus não tem como você fugir dele. Ele falou que provavelmente, se não todos pegarem, a maioria vai pegar. Mas ele falou que mesmo que você tenha doença respiratória e tal, o que manda é o seu sistema imunológico. Tudo vai depender do seu estilo de vida e do que você come também. Não, Fazer. não necessariamente, Dani, porque a gente já viu muitos atletas, pessoas fortes, saudáveis, que não tinha nenhuma morbidade e pegou. Porque assim, eu posso pegar de uma pessoa que tinha uma alta. Como é que eu posso dizer? Não é o termo, mas uma intensidade viral muito grande, né? Então, também, a gente achava que só pessoas doentes, aí que foi que tá se vendo que também tem muita gente saudável, que não tem nenhum grupo de risco, não tem nenhum problema, estava no auge da sua forma física e pegou. E perdeu peso, foi
Alguém aí ainda? O meu ficou mudo. O meu também tá mudo, Gilmar. Só apareceu sua voz agora. O professor caiu. Deve ter sido a internet dele, então. É. Voltou. Voltou uma galera chegando aí. Todos admitidos. Então, pessoal, é isso. Resumindo, tome cuidado com o Covid. Não é tão simples como parece. É muito grave, é muito complexo. Tem muitas informações novas chegando. Mas nunca tem, assim, uma coisa simplória. Deixa a mente sempre aberta e sabendo que todas as possibilidades e todos os comentários têm que ter uma linha de raciocínio, mas não é uma verdade absoluta. Nunca. Então você vai ficar muito simplório. É assim? Não, não é só assim. É isso, é isso. E vai lá no Ministério da Saúde, vê lá, Covid, tem um monte de vídeos, tem um monte de coisa, material, mas se apegue a isso. Vai ter artigos novos. Imagina, os médicos estão atendendo, eles estão recebendo de outros profissionais outras condutas. Nós fizemos isso aqui, tenta isso. Os caras, vamos tentar. Porque tá todo mundo perdido, né? É muito nova a coisa. Então, as condutas fisioterapêuticas em emergência e urgência é uma coisa nova, viu? Não existia tanto tempo assim o pronto-socorro fisioterapeuta. Então, com os riscos de vida imediato, não é qualquer hospital. É mais com diagnóstico cardiopulmonar que precisar da oxigenação, né, ventilação mecânica. Aí sim é indispensável o profissional de fisioterapia. Mas existe uma atuação no pronto atendimento nos quadros respiratórios, que ainda é precário em alguns lugares, não é tão normal, tão habitual. E eu acredito que em breve vai ser mais usual o fisioterapeuta. Por exemplo, tem o ortopedista, né? E o ortopedista pode ver que você está com uma contratura. E se tiver um fisioterapeuta, ele pode ir lá e soltar essa contratura e te mandar para casa sem. Não sei se essa é uma das possibilidades, mas eu acredito que vai chegar um momento que nós vamos ter esse papel. Tá? E o paciente grave é UTI, somos nós, a coisa tem que chegar junto, o paciente crítico, grave, que é onde entra a fisioterapia respiratória e de oxigenação, né? Vocês estão vendo esse vídeo, esse slide do AVA, não? Não, professor, tá na sala de reunião. Porque como caiu, estou voltando, estou de novo aqui. Bom, recapitulando, tem que continuar mandando as respostas do item 3, que já foi, a maioria já mandou. Está enxergando o AVA, o slide? Sim. Tá. E agora começa a mandar o 4, esse é o 4.1, que nós estamos vendo hoje, que está falando da fisioterapia do paciente, urgência e emergência, paciente grave, né? Atenção, paciente grave. Sabendo que emergência é o risco de vida, urgência não.
Mas tem os graus de urgência que precisa de um atendimento rápido, né? Senão pode ter complicações graves. E nós temos o que chamamos a fisioterapia respiratória. Vou voltar aqui para o inicial. Oxigenoterapia, o nome já fala, né? É a terapia por oxigênio. Você vai administrar oxigênio numa concentração superior à atmosfera do ambiente, corrigindo e atenuando os quadros do déficit de oxigênio. Ou seja, você tem uma hipóxia, pouco oxigênio, você não está respirando dentro do ar ambiente, não é suficiente para você respirar com conforto, né? Aí você entraria com o oxímetro, veria a saturação. O oxigênio é tóxico, você tem um tanto que você pode administrar, porque ele tem que entrar, porque quanto mais oxigênio você põe no corpo, mais ele tem que eliminar gás carbônico, o CO2. Você ficar só colocando oxigênio, vai chegar um momento que você não vai conseguir eliminar todo esse gás carbônico, e ele passa a ser tóxico. Então tem que ser bem diagnosticado, bem prescrito, bem administrado e também bem cancelado, né? Se o oxigênio não fez o papel dele naquele período, você tem que usar outro recurso, tá? Porque você pode levar a quadros graves. Indicados para insuficiência respiratória aguda, parada cardiorrespiratória, infarto, intoxicação por gases, traumatismos, angina instável, recuperação pós-anestésicas, entre outros. O oxigênio sempre dá um conforto, né? Gozar, com aquela falta de ar, põe oxigênio ali, 1 litrinho, 2 litrinhos, e a coisa vai bem. Mas é uma terapêutica, né? Tem que saber administrar. E aí você tem outra coisa que nós estamos falando exaustivamente do COVID, que é o suporte ventilatório invasivo, ventilação mecânica invasiva, né? Que tem que entubar o cidadão. Qual que é o objetivo disso? Restabelecimento do equilíbrio entre a demanda e a oferta. Ou seja, eu não consigo respirar, né? Você pode até me dar todo o ar do mundo, mas o meu pulmão não consegue receber. Eu preciso de auxílio, eu preciso que alguém faça força. Você empurra na marra esse ar para dentro de mim. Somando a diminuição do trabalho da musculatura, que já não está sendo mais efetiva. O fisioterapeuta ele vai auxiliar a condução da ventilação mecânica, iniciando os preparos e o ajuste do ventilador artificial à prótese, que é o tubo, né, que entra dentro da sua boca, óleo traqueal ou cânula, até a evolução do paciente. É uma coisa bem superficial para vocês entenderem. Depois você tem a outra parte, que é o desmame da ventilação mecânica. Do mesmo jeito que você colocou o paciente na ventilação mecânica, você tem que fazer todo um processo para tirar ele da ventilação mecânica. Ele tem que estar apto a isso e ir treinando, né? Eu te dou um andador, você sai andando com o andador. Eu te passo para a muleta, para a bengala canadense. Você tá legal. Agora você vai andar sem nada. Você vai ter que preparar, você vai ter que ensinar a usar, senão a pessoa vai estranhar. É a mesma coisa, vai ter o desmame, que a gente chama, né? É o processo da transição da ventilação, que é artificial, que é a máquina que faz, para espontânea, que é o natural, né? A permanência da ventilação mecânica superior a 24 horas, com uma interrupção abrupta ou gradual do suporte ventilatório, sendo o objetivo da fisioterapia reduzir falhas no desmame da ventilação mecânica, que podem repercutir em desfechos desfavoráveis, né, para o paciente. Ou seja, se você fizer um desmame de uma forma errônea, você pode piorar o paciente do que melhorar, né? Então, é um quadro que você tem que avaliar bem. E é o fisioterapeuta que cuida disso, né? Tem também outra
outra classe chamada ventilação mecânica não invasiva. O que quer dizer isso? Não vai entrar nada dentro do meu corpo, pela cânula, me enfiando goela abaixo, né? Eu vou usar responsável pela diminuição da intubação, da morbidade e o alto custo. Ou seja, vai diminuir muita coisa, porque o respirador é caro, né? Melhora o fornecimento do O2, melhora o débito cardíaco. Então, você vai usar normalmente aquelas máscaras que já falamos, que é BiPAP, CPAP, algumas coisas assim. O que é uma aspiração endotraqueal? Todo mundo morre de medo quando entra na faculdade. Nossa, eu vou ter que aspirar no estágio, Deus me livre. Vai ter que aspirar. E até lá você vai achar isso uma coisa que faz parte do seu trabalho. Né? Professor, Oi. meu filho fez essa aspiração 2 vezes. É simples, ela não é tão complicada de fazer. É que, tipo assim, dependendo da pessoa, você tem que ter paciência e coração, né? Mas ela, pelo menos o meu filho, né? Passou pela narina, né? Desceu a traqueia, foi até o pulmão e começou a ser sugado. É fisioterapeuta que faz isso. Foram 3 fisioterapeutas que fez com ele no hospital. Sim, é fisioterapeuta. O ato em si, o ato mecânico, ele é simples. A fisiologia que está envolvida é complexa. Então, tem que ser muito bem pensado. Porque quando você está fazendo uma aspiração, você está invadindo o corpo da pessoa e pode levar, a primeira coisa, infecções, né? Você pode estar no meio, você tem que tomar cuidado para não levar nenhuma infecção. Então, tem que ser muito bem preparado isso. A luva, a sonda e tudo mais. Mas você tem que entender o que está acontecendo. O tamanho da cânula, para cada paciente, qual é o tempo que você vai ficar fazendo isso, que dá um desconforto respiratório, você tem que estar olhando alguns sinais para ser rápido, objetivo e fazer a coisa da melhor maneira possível. Uma pessoa experiente vai lá e faz, parece que é muito fácil. É muito fácil, mas ao mesmo tempo não é. Entendeu? Então vamos... E quanto complica, aí que a gente, né? Você está aspirando uma pessoa e o maior medo, só concluindo, o que é uma rolha que a gente fala, né? Vem uma secreção grossa, bem consistente, e ela entope, ela interrompe o fluxo. E aí, na própria aspiração, ao invés de você conseguir puxar tudo, a pessoa não consegue respirar, não vai nem para lá nem para cá. E você tem que lidar com essa situação rapidamente. Então, para você ver que as situações simples tornam-se complexas, assim como as complexas podem correr tudo tão bem que parece ser simples. Mas, assim, é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver da coisa, mais tranquilidade você vai ter em fazê-las. A aspiração tem esse objetivo, né? Um catéter conectado a um sistema vácuo, aspirar, introduz pela área artificial e das vias aéreas superiores, indicado em situações clínicas que cursam com obstrução das vias aéreas por secreção e insuficiência respiratória aguda. Então, olha o nome, obstrução das vias aéreas, né? Quem ia dizer alguma coisa, por favor? Não, você já acabou de falar sobre a rolha, né? Isso. A compressão brusca do tórax é uma manobra manual que a gente faz, nós fazemos, a gente faz é feio, né? Quando o início da fase expiratória da ventilação mecânica. Então, você comprime para que, na hora que você soltar, cria-se como se fosse um vácuo, né? Uma mobilização das vias aéreas. É indicada com pacientes ausência ou diminuição do reflexo da tosse, com dificuldade de mobilizar a secreção. Então, são algumas observações de fisiorrespiratória. É muito mais fácil a gente estar pessoalmente demonstrando isso. A drenagem postural, vibração e percussão e hiperinsuflação manual.
Drenagem postural é meio óbvio, né? Se eu quero que meu pulmão vai de cima para baixo, eu deixo numa posição. Se eu quero que ficar de lado, para ir de um lado direito para o esquerdo, fica-se de um lado direito no outro, e assim sucessivamente. Você tem que pensar aonde tem um problema e qual a posição que você quer para drenar essa parte. O paciente nunca vai ficar deitado numa posição assim, totalmente estendida. O paciente respiratório tem que estar inclinado para poder respirar melhor. Não vai ficar 90 graus que você comprime o abdômen, também não é indicado. Então, 60 a 30 é normalmente o usual, e fazer as mobilizações. A vibração é uma coisa, a percussão se usa muito pouco, que é a famosa tapotagem, já saiu por terra, não se faz mais tapotagem. Se você vê alguém fazendo, você deixa fazer, não faz nenhum comentário, mas não se faz mais tapotagem. A percussão é uma outra coisa, a vibração é uma outra coisa. Antecede a aspiração, você quer mobilizar alguma coisa. A hiperinsuflação manual, que usa o ambu, também tem que ver cada caso e o quanto isso é indicado. É só para aumentar, hiper, o nome já fala, né? Para insuflar mais, entrar mais ar. Cinesioterapia respiratória e espirometria por incentivo. Cinésios são exercícios, né? Essas técnicas envolvem a gravidade, o uso da gravidade, a energia mecânica, auxílio das mobilizações de secreção do trato respiratório, dos lóbulos ou segmentos pulmonares distais, encaminhando-os para a via aérea centrais, para que sejam removidas por meio da tosse ou aspiração. Podem beneficiar da espirometria de incentivo pacientes que apresentam complicações respiratórias após cirurgias, revascularização do miocárdio. Então, uma pequena amostra, né, um passeio assim, para você entender o que é a fisioterapia respiratória. E aqui vai falar da motora, que nós já sabemos mais ou menos, mas é a motora no leito. Vocês estão vivenciando sempre a ambulatória. Oi? Que foi? Então, voltando aqui, nós temos a fisioterapia respiratória e toda aquela parte UTI, de ventilação mecânica, cinesioterapia, tudo mais. E a parte motora do hospital é no leito. E nós sabemos, nós estamos acostumados a fazer a fisioterapia motora no esporte, na clínica, no ambulatório, na UBS. No leito é diferente, né? Mas você vai fazer uma fisioterapia motora no leito também dos pacientes. O paciente hospitalar, ele é queixoso, ele tem uma série de problemas. Qualquer que seja a cirurgia que a pessoa vai fazer dentro de um hospital, ele deve fazer uma fisioterapia pré-cirúrgica, né? E pós-cirúrgica. Ele pode ser preparado para essa cirurgia, porque ele vai ser entubado, vai ser sedado, vai ter um corte. Se for na região, então, torácica abdominal, a fisioterapia é muito mais importante. Por quê? Imagina você com um corte nessa área e você tem que tossir. E a tosse é muito importante para que você não tenha complicações respiratórias. E você cortou, está cheio de ponto, vai doer muito. E você morre de medo de tossir porque você tem medo que aquele ponto arrebente, doa, não sei o quê. Se tiver uma cirurgia na coxa e você tem uns pontos, você vai tossir com mais facilidade, você não vai ter tanto medo. Mas nessa área, abdômen, tórax, você tem que ser muito mais efetivo. A fisioterapia pré-operatória, você faz expansão pulmonar, prepara tudo, ensinar a pessoa a respirar, fazer os exercícios, para quando ela voltar e for necessário ela passar pela fisioterapia, ela já sabe mais ou menos uma consciência de o que e como. E você aumentou a capacidade de amplitude e a capacidade pulmonar dela, isso é muito bom.
E agora se leva isso até a nível ambulatório. Então, você tem fisioterapia respiratória ambulatorial, patológico e preventivo, né? Para que a pessoa não entre nas crises, não chegue a ficar tão ruim quanto era. Agora já tem clínicas de fisioterapia respiratória ambulatorial preventivo. Alguém aqui tem interesse em trabalhar nessa área? Estão vendo a imagem? Sim. Terapia motora, tá. Sim, sim. Posicionamento no leito é uma coisa muito óbvia, todo mundo comenta a importância do posicionamento para que você não tenha complicações. E aqui, todos os pacientes que recebem intervenção fisioterapêutica devem estar posicionados adequadamente no leito, a exemplo da ausência de contraindicações. Manter o decúbito elevado entre 30 a 45 graus em pacientes com ventilação mecânica para prevenção da pneumonia associada, mesmo durante a fisioterapia motora. Então, quando você vai, a pessoa pode estar, inclusive, entubada e você vai fazer fisioterapia motora, né? Senão ela vai ter complicações também motoras. Um paciente pode estar em coma, e você vai fazer fisioterapia motora nele também. Aí ele não, quando ele voltar do coma, seja induzido ou natural, ele não fica com todas as complicações do imobilismo, né? Contratura muscular, rigidez articular, retração dos tendões, espasticidade, úlceras de pressão, as escárias e tudo mais. Então, a necessidade dos exercícios, a chamada mobilização. Então, mobilizar os exercícios passivos. Qual que é o objetivo? Evitar as deformidades articulares e encurtamentos, seja os pacientes que estão com ventilação mecânica, por exemplo. O imobilismo objetiva a prevenção das complicações que eu acabei de falar: osteoporose, pneumonia, perda da força muscular e tromboembolismo. Os exercícios ativos a pessoa ajuda, né? Ela que faz, você que vai estar pedindo, falando, orientando, induzindo, acompanhando, conduzindo, né? E esses exercícios aí você tem a sensação de dispneia, você tem que diminuir isso, então começa... Porque assim, né, você está respirando bem, sem esforço, basta começar a fazer um esforço que você vê o quanto você está respirando mal. Então... E outra coisa que é o chamado ortostatismo, ou seja, se está muito tempo deitado, você tem que ficar em pé, né? Para quê? Para promover a estimulação motora sensorial, melhora da troca gasosa, condicionamento cardiovascular e estado de alerta. É indicado o uso da prancha ortostática, que é uma madeira, né, uma base, que a pessoa fica restrita para não cair. Pacientes estáveis hemodinamicamente e uso de ventilação mecânica prolongada, sob supervisão do fisioterapeuta. Isso aí é um pouco complexo, e principalmente pacientes que estão há muito tempo, né? Muito tempo entubado. Então, vocês veem que a fisioterapia hoje, ela é muito mais abrangente do que nós imaginávamos. E você vai estar todas as fases, né? Da unidade básica até a UTI. E fazendo o mesmo trabalho. É isso que eu quero deixar bem claro. O que muda é o momento que o paciente se encontra, mas o trabalho é o mesmo, porque a linha
linha de raciocínio fisiológico é a mesma. Se você não souber tratar esse paciente lá na UBS, para ele fazer exercícios de amplitude, né, de elevar os braços, saúde coletiva, isso, faz movimento, e faz joguinho com a bola e tal, e não fuma, não bebe, faz um pouco de exercício, bebe água, cuidado com diabetes, não come doce. Lá na outra ponta, você vai fazer a mesma coisa no leito. Você vai ter a mesma orientação. Você vai ter o mesmo paciente. A fisiologia do corpo é a mesma. Os órgãos internos são os mesmos. O que muda é a linha de raciocínio. O que esse paciente necessita agora de você. Mas você vai ter que ter o mesmo conhecimento. Não é porque você trabalha numa UBS que você sabe menos, né? E, às vezes, é muito mais fácil uma pessoa com conhecimento geral aprender o específico do que a pessoa que é só específico e ela não aprendeu o geral. Porque parece que desaprende algumas coisas, né? O exemplo clássico disso é quem faz RPG. Parece que fica burro. Ele esquece todas as outras técnicas, ele esquece todas as outras formas de abordagem do corpo humano e acha que só o RPG trata tudo. Se bobear, até doença cardíaca. Então, essa não é a verdade. Não existe técnica. Existe terapeuta que utiliza a técnica com um objetivo, com uma conduta, com um segmento, através de uma anamnese do que é necessário naquele momento, de acordo com a prescrição, de acordo com os exames, principalmente, a sua avaliação e os exames atualizados. Não adianta nada você ter um exame de uma pessoa de muito tempo atrás e ficar fazendo a mesma fisioterapia, né? Raio-X, na UTI se usam alguns exames, que são raio-X, tomografia e gasometria. A gasometria é uns parâmetros mais importantes para ver o quanto o teu sistema está absorvendo o gaso, né? Metria. Então, os gases, como eles estão entrando no seu corpo, a dosagem, oxigênio, gás carbônico, e todos os outros gases, para saber qual é o momento. É feito pela artéria, tem que ser no hospital, não é um sangue venoso, é um sangue arterial. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Hoje eu não fiz o intervalo, então acho que a maioria das informações que eu queria passar nessa aula foi passada. Relembrando, retomando, falando novamente, vamos fazer as atividades da unidade 3.1, 3.2, 3.3, quem não fez ainda, e já começa a estudar, ler de novo e ver lá a unidade 4.1 que nós vimos agora, que é essa apresentação do que é a fisioterapia nesse ambiente dos pacientes mais graves. Tá? Tragam exemplos, vivências, façam algumas coisas em casa, qualquer movimentação motora que lembre a fisioterapia respiratória. E esses exemplos que eu dei, que são os exemplos que vocês parecem que é muito bobo, mas melhora bastante. Uma pessoa que está com pequeno desconforto respiratório, você ensina aqui a levantar o braço, respirar devagar, puxando o ar, aumentando a capacidade, desobstruindo as áreas, né? Dando amplitude de movimento, usando lentamente, inspirando. Uma pessoa agitada, qual que é a primeira coisa que a gente fala, né? Calma, respira, respira. Por que isso? Porque você é tão nervoso que você respira muito curto, muito rápido. Aquela coisa de cachorrinho, né? Aquela coisa que você está subindo escada. Aí, quando você vai fazer qualquer trabalho de relaxamento, você fala, calma, agora respira profundamente, enche o peito. Né? Por quê? Porque você quer absorver o máximo. Então, a gente só lembra de respirar
profundamente, com a maior capacidade, nesses momentos, quando é conduzido. Então, vivencie isso com as pessoas, né? Faça uma respiração profunda, calma, controlada, expirando, mobilize os braços, faça alguns exercícios, vê como você se sente, você está mais cansado, menos cansado, foi bom, foi mal. Esse é um trabalho que parece que é bobinho, mas não é. Faz muito efeito, faz muita diferença. E eu comentei aqui no começo para algumas pessoas, eu vou repetir, uma pessoa que está internada, uma videoaula, 50% do pulmão comprometido, com Covid, e foi orientado pelo fisioterapeuta, e um pouquinho de exercício ela já se sentiu melhor. Ela deu entrada no hospital com 86 de saturação, 50% do pulmão comprometido. Não foi para intubação, está no oxigênio. E esse trabalho que a pessoa está fazendo de formiguinha já está dando resultado. Quer dizer, ela talvez nem vá para a intubação. Olha que maravilha, olha que trabalho bacana. Ele é um fisioterapeuta especializado que fez pós-graduação em respiratório, não. É um fisioterapeuta que abre livro, que estuda, que correu atrás, que está sabendo o que está fazendo. Teve na graduação e teve outras informações que está buscando. Então, é isso que eu quero dizer. Oi? Bacana, professor. Pois é, e assim, gratificante, né? Saber o quanto a gente pode ajudar. Quantas pessoas que estão tensas e você acalma elas usando os mecanismos respiratórios, né? E qual o benefício que isso gera? A pessoa está com a pressão altíssima, nervosa, e você não tem um pronto-socorro, não tem nada ali. Você vai usar todos esses artifícios, né? Para baixar uma pressão, para acalmar, etc, etc. Tá legal? Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou encerrando um pouco mais cedo hoje, já que nós não fizemos intervalo. A matéria já foi dada. Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Da minha parte, nada não, professor. Boa noite, viu? Agora você escutou bem, né, criatura? Ah, professor, eu tô sempre escutando, mas sempre tem alguém que vai responder o senhor, eu tô só esperando a pessoa responder, entendeu? Aí quando ninguém fala nada, eu me manifesto. Mas não estava ruim lá o som para você? Não, professor, quem tava ruim o som, acho que era pro Wesley, se eu não me engano. Ah, tá. Então eu ia falar, pô, quer dizer, na hora de ir embora o som ficou bom. Então é Não, isso. professor, mas é isso. Se cuida, viu, professor? Ah, pode deixar, o velhinho aqui tá se cuidando, tranquilo. E aí, eu quero preparar vocês, porque se um dia eu precisar, pode ser um de vocês que está na UTI me socorrendo daqui a uns 5 anos, 10 anos. Então, se preparem, não façam cagada comigo, não. Ah, é brincadeira aí, professor. Se eu for, eu venho buscar. Ô, criatura. Mas é sério, a gente pensa brincando, mas é isso mesmo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã depois, quando você menos espera. Eu conheço uma fisioterapeuta que está num hospital, ela fez a especialização na Santa Casa no ano passado. Já está atuando no hospital contratada, e eu falo até brincando, ó, se eu for internado, me manda para o hospital lá da minha amiga. Pelo menos eu sei, eu conheço ela, eu sei que, né, ela não é tão experiente, que se formou há pouco tempo, mas eu acho que a pessoa, quando está estudando no começo, e ela tem interesse, né, e é uma boa estudante, é isso, cara. Você vai estar confiando, assim como as pessoas confiam em nós, em alguns momentos nós vamos confiar nas pessoas, que elas vão estar tratando de nós. Isso faz parte. É uma dificuldade de quem cuida ser cuidado. Também vale esse lembrete. E isso é um treino. Talvez todos aqui que são fisioterapeutas tenham esse perfil, né? A gente gosta de cuidar dos outros. E às vezes é muito difícil aceitar cuidados, né? E isso não pode ser assim. Nós temos que
rever isso. Olha que interessante, tem uma paciente minha de 65 anos, ela acabou de mandar uma mensagem para mim. Hoje, ela andou 3.613 passos. Caminhou 24 minutos e subiu 5 andares de escada, porque ela está restrita na casa dela, no apartamento. Essa coisa de beber alimentos. E eu acompanho isso para ver se ela não faz muita A coisa de besteira, dar risada. toma umas broncas se ela for de mais, de menos. Meu Deus. É isso, então é uma nova forma de fisioterapia, né? Cuidar das pessoas à distância pelo Zap, por alguma coisa, e ela gosta do meu retorno. Ah, mas teve cansaço, como é que tá? Panturrilha, olha, fez alongamento, faz a pausa, amanhã você faz um treino mais leve, não anda tanto, você tá agasalhada, não sei o quê. É isso. É fisioterapia, né? A pessoa se sente acolhida, o fisioterapeuta está acompanhando ela, pô, não pode ir no consultório, mas eu estou dando se ela está mandando informação, ela quer um retorno, né? Então, você analisa, e por mais simplório que pareça, ela mandou quantidade de passos, os minutos que ela fez e 5 andares de escada que ela subiu. Mas para o corpo humano, de uma pessoa de quase 70 anos, não é tão simplório assim. E eu tenho que explicar para ela como, aonde e por que deve fazer, né? E ela vai se sentir prestigiada, cuidada, fala, pô, qualquer coisa que eu fizer, meu fisioterapeuta está me acompanhando. É isso que eu falei no começo da aula. As coisas estão mudando e nós vamos ter que nos adaptar. E imagina, antes o fisioterapeuta era uma pessoa física que ia lá no consultório. De repente, o fisioterapeuta passa a ser uma pessoa virtual também, que fala, pô, ok, uma orientação sua, tá bom, é tanto, passa aí que eu te dou orientação. O que antes era um complemento pode ser uma consulta à distância, que hoje não está sendo cobrado por causa da pandemia, amanhã pode ser cobrado de uma outra forma e aceitável pela comunidade médica, pelos conselhos regionais, etc. Mas com certeza essas pessoas que estão sendo assistidas, elas estão gostando e elas vão fazer questão disso. E se achar um profissional que não faz isso, ela vai procurar outro que faça, né? Que dá esse suporte ou algo a mais para o cliente, para o fisioterapeuta, para o seu paciente. Tá bom, galera? Aquele abraço, um ótimo fim de semana para todos. Bom feriado na segunda. E juízo, torcida brasileira. Falou então, professor. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Tchau. Tchau. O pessoal só fala na hora de ir embora. É brincadeira.